E ó, o PL, o partido do Bolsonaro, ele consolidou a posição de maior bancada na Câmara, com 99 deputados eleitos. Ao todo, os partidos do Centrão ou de centro-direita ficaram com 273 deputados. Já o PT e outros partidos de esquerda conseguiram 138 cadeiras. No Senado, o PL elegeu 8 nomes e ocupará 13 lugares a partir do ano que vem. Após as eleições de domingo, o Bolsonaro falou sobre isso e a gente vai mostrar o que o presidente da República deixou claro sobre essa situação. O nosso partido fez 101 deputados, um quinto da Câmara, bastante. Um quinto não. 20%. 20%, isso é bastante. É um partido que sai na frente para disputar cargos na mesa o ano que vem. E esse atrativo fará com que se negocie já isso a partir de agora, antes mesmo do segundo turno das eleições. Então temos isso a nosso favor. Então creio que o MDB, eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. Agora eu já vou começar fazendo uma pergunta até polêmica. Qual a explicação de tanto poder na Câmara dos Deputados, no Senado? Eu tenho explicação. E o Você quer Lula ser preso? está na frente. Se eu der minha explicação, eu sou preso. E o Lula está na frente do Bolsonaro nas pesquisas. Deise, você levantou o dedo, a palavra é sua. Vai lá. Bom, eu vou dar uma parte da explicação. Eu quero ouvir o Adrilles, mas vamos lá. De novo, né, falando das pesquisas aqui, mas as pesquisas erraram e erraram feio, por exemplo, em São Paulo. Né, a gente sabe que o interior de São Paulo, as médias e pequenas cidades, elas são conservadoras, então, evidentemente, elas votariam no Bolsonaro. O Brasil tem um setor, que é o que o Caio estava falando, o Brasil tem um setor agroconservador que é muito forte, e esse setor está com o Bolsonaro. Essa explicação para a eleição na Câmara é justamente a força desses setores que se reúnem e acabam transformando isso. O Brasil tem uma ligação muito profunda com esse Brasil mais enraizado de Deus, Pátria e Família, que é o que o Bolsonaro fala. Então, quando tu elege esses representantes que são mais próximos de ti, o deputado federal e o deputado estadual, a tendência é que o eleitor vote em quem ele conhece ou em quem está aparecendo na cidade dele. E a maioria do eleitorado brasileiro, ele é conservador. Em 2014, a gente teve o congresso mais conservador da história do país. E foi nesse cenário que surgiu o Bolsonaro para o grande público. Então, quando o eleitor vota nesse deputado federal, no deputado estadual, ele está exercendo aquele voto conservador dele. Agora, quando vai para uma disputa majoritária, que foi o que aconteceu agora entre Lula e Bolsonaro, e Lula tem mais votos, entra o peso de uma região muito maior, que vai votar no personagem midiático, que era o que a gente estava falando aqui. Sim. Adrilles, não quero que você seja preso. Então, responda de uma forma suave. Eu tenho o direito, eu acho que a democracia me dá esse direito de desconfiar. Então vou falar sobre hipótese. Eu acho que é muito estranho. Por exemplo, você ter uma bancada, a Deise falou do eleitorado da bancada mais conservadora da história em 2018, né? O PSL, que era o partido do presidente, elegeu cerca de 50, 60 deputados, agora elegeu 100. Dobrou. O Haddad não teve nem 30% dos votos, o Bolsonaro quase venceu no primeiro turno naquela época. Agora foi mais ou menos o contrário. O Bolsonaro teve 43, o Lula teve 41. Ó, aí tá à disposição na câmera, na arte, Existe uma desproporção gigantesca entre o eleitorado do Congresso e o eleitorado para presidente. A Deise falou em relação a regiões. Se eu pego Minas Gerais, que a gente já discutiu aqui, é muito estranho. A bancada evangélica, ideológica, conservadora, cristã, lá venceu de goleada. Não só o Nicolas, que fez 1,5 milhão de votos, não só o senador Cleitinho, não só o governador Zema, que agora se coloca como bolsonarista e sempre foi um liberal conservador também, e lá o Lula venceu. Então o estado de Minas, que reflete todo o espectro da região nacional, né, é o retrato dessa contradição. É porque o eleitor não faz a conexão. Infelizmente, eu acho, concordo com você, que o eleitorado brasileiro não é eminentemente ideológico, não é. Ele pode votar num conservador e votar num presidente de esquerda que afete mais a sua vida ou sua ideologia de alguma forma. Mas a bancada de Minas e a bancada nacional é muito ideologizada. Não é só ligada ao agronegócio, não é só ligada a questões pragmáticas. É ligada à defesa de ideias, contra o aborto, contra a liberação de drogas, contra a ideologia de gênero. Então, há uma discrepância muito grande. Agora, eu só posso desconfiar.
Eu não posso dizer que houve fraude, que não houve má intenção da parte do TSE, porque todo mundo sabe, né, Tiago, que o Alexandre de Moraes é um homem isento, que o TSE é uma instituição completamente isenta, o STF é completamente isento, que não cerceia as atividades do presidente, que não prende pessoas sem processo, que não faz inquéritos completamente ilegais, desmoralizados, para perseguir pessoas. Então, quem sou eu para desconfiar da lisura dessas eleições? Só acho muito estranho, mas muito estranho, que haja uma votação avassaladora de conservadores bolsonaristas no Congresso e que Bolsonaro tenha ficado atrás de Lula. Mas quem sou eu para dizer que o Alexandre de Moraes é um homem que não seja íntegro? Felipe e Caio, Senado e Congresso com maioria de direita, isso pode travar um eventual governo do Lula? Claro que sim. Certamente. Isso é óbvio que vai acontecer. Agora ele vai saborear do doce veneno quando ele entrar, porque é óbvio, né? Essa bancada que tem de 20%, né? De 1/5 ali do Congresso é de direita. Não, só do PL, tem mais. Do PL, né? Do PL, então, só. assim, com toda certeza ele vai ficar truncada a informação, como a gente diz no jornalismo, né? Essa configuração, eu digo mais, essa configuração que nós temos aqui é uma ameaça para o sistema como se desenha hoje. Por quê? Se tratando de Senado, nós temos aí mais de 40% da bancada conservadora nesta configuração. E isso representa uma ameaça para os antidemocráticos, para aqueles que excedem para além das 4 linhas da Constituição, para aqueles que excedem para além das atribuições dos seus poderes. Pianinho, você está percebendo, Mas, com certeza. Você está mais calminho, a Globo. Então, o que vai acontecer? Será? Teremos uma possibilidade de uma correção do sistema de contrapesos da nossa democracia. Uma vez que o STF agora vai sim ser intimado a responder ao Parlamento, ao Senado, sobre as atitudes antidemocráticas que ele vem cometendo nos últimos anos, tá? Então, essa sim talvez seja o maior trunfo dessas eleições e o maior presente que o povo deu a ele mesmo. Uma informação que é imprescindível. Com essa nova configuração do Senado, já pode haver maioria constituída para estabelecer o impeachment de qualquer um do STF. Exatamente. Então, não é à toa que eles estão pianinho ultimamente. Com Lula vai ser uma posição terrena. Com Bolsonaro, as coisas vão ficar mais maravilhoso, mas não é à toa que essa eleição agora vai ser disputadíssima. Por quê? Porque o establishment está correndo risco. Principalmente o establishment jurídico. Eles correm risco. Então, essa eleição do segundo turno é uma eleição disputadíssima, porque está em jogo poder. O poder seduz, ninguém quer largar.